YouTube! Tudo bom? YouTube, agora a gente vai reagir a 4 invenções do Brasil que você não fazia ideia. Olha só. Vamos ver do que se trata essas 4 invenções do Brasil que você não fazia ideia. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada, vamos fazer um react, vamos assistir esse vídeo e ver o que vai dar aí, tá bom? Vamos lá então. Vamos lá então. Olha só a carinha dessa pessoa, eu não conheço esse cara não. Vocês conhecem esse cara aqui? Eu não conheço esse cara não. Nunca ouvi falar desse cara. Você já ouviu falar desse cara? E sim, eu perguntei se eu podia e me deram autorização, tá? Me deram autorização, então posso fazer react disso. Tá bom? Que esse flopado. Caralho, que isso? Olha lá, flopado é uma palavra proibida. Meu Deus. É bom ajudar conta pequena. Sim, sigam esse cara. Sigam esse cara. Ele paga o salário de um pessoal. O pessoal da produção que aparece lá nos créditos, ele paga o salário deles, tá? Vamos assistir aqui esse vídeo então. Vamos ver qual é da parada, tá? Lembre de deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então é isso. Vamos lá. Vamos lá. Olá! Eu sou Felipe Neto. Seja bem-vindo para... Quem é esse cara? Que qualidade de vídeo podre é essa, cara? Na moral. Porra, quem que tá gravando isso? A câmera deve ser um lixo. Olá! Eu sou Felipe Neto. Seja bem-vindo. Não conheço esse cara aqui, não. Vídeo de lista aqui nesse canal. Lista? Que é isso? Pedem. E eu nunca atendo, mas dessa vez eu atendi. Não Atendeu? tem nem sofá hoje, sou eu só Não falando tem? com vocês. Que incrível! Contando uma história muito legal. Meu Deus! Caramba, que música é Vamos essa? conhecer aqui 4 invenções. 4 invenções! Você não E, gente, são 4 invenções. Não são uma, nem 2, nem 3 e nem 5. São 4, tá? 4. sabia que foram inventadas por pessoas brasileiras. Sério? Então não pertencem ao Brasil, mas pertencem ao coração brasileiro. Pertence? Eu fiz um vídeo disso muitos anos atrás, só que na época, antigamente, eu não checava as coisas com a, precisão que a gente tem de checagem hoje em dia, até porque é muito mais fácil hoje O ChatGPT, ele mente 7 vezes seguidas, mas tudo bem. em dia. Então tudo que você vai ver nesse vídeo é fato. A camiseta é homenagem a Marli, com certeza, isso é. Exagero, entendeu? É fato mesmo. Então vem Sim. comigo nessa aventura. Vamos! Nada de 4 Vamos, invenções cara! brasileiras Vai que ser mudaram legal! o mundo, ou não. Se inscreve no canal, deixa seu like e não esquece de conhecer o canal Felipe Neto Joga, com gameplays lá. Meio-dia sai no Felipe Neto Joga. Vai conhecer o canal Felipe Neto Joga. E... Seja membro? Eu não tenho esse membro ainda no meu canal, não, gente. Quando a gente tiver, a gente também vai divulgar esse membro lá do YouTube, entendeu? Mas daqui da Twitch a gente tem. Vem comigo pra nossa primeira invenção. Eu não Talvez tenho! Vocês não tenham ouvido falar nisso, mas vale a pena conhecer a história, porque as outras Chat coisas tá você vai ter ouvido duplicado, falar. verdade. Se você é velho, você já ouviu falar no Walkman. Olha aí. O Walkman. Eu tinha um. Inclusive, era de CD o que eu tinha. Sem sacanagem. Eu tinha um, só que era de CD, não era de fita assim não, tá? Walkman. Eu tô ajudando o esse desenho. aparelhinho Eu tô aqui ajudando. que serve pra você ouvir música. Eu não um tinha essa aparelho fitinha tocador de cassete música assim não, tá? portátil. Não Só que tinha. na época, vocês têm que lembrar que a música era tocada em quê? Em fita cassete. Um dos piores nomes de equipamento Eu não tinha de fita cassete. eletrônico da história, né? Porque dá tranquilamente pra ler fita cassete. Eu não sei por que virou fita cassete. É porque o nome era K7. O K e o número 7, entendeu? Aí quando abrasileirou, virou cassete, entendeu? Abriram esse aí só pra não ficar a palavra chula. E aí ele tocava uma fita cassete que você podia colocar aqui, ó, no cinto. Que na época o brasileiro adorava colocar coisa no cinto. A gente tinha um negócio assim. Eu tinha só o de CD. O de CD eu adorava, entendeu? Eu adorava. Que a gente se sentia meio Batman. Aí colocava o Walkman, colocava o celular depois quando começou, né? Tinha aquele negócio pra botar no cinto. Sim. Aí ficava andando na rua com aquele negócio aparecendo assim, como se fosse um cinto de utilidade. Sim, amigo Gabi. A gente botava. Era um leitor de CD desse tamanho. Tipo, a gente colocava o CD ali dentro. E aí, tipo, colocava o fone de ouvido com P2 e escutava. Entendeu? Só que prendia no cinto. Eu guardava na bolsa, geralmente. Deixava na mochila deixava na mochila, deixava só o fone de ouvido pra fora. Mas o Walkman, ao contrário do que muita gente pensa, ele não foi inventado pela Sony. Ele foi inventado por um brasileiro. Sério? Essa história teve uma longa Eu não batalha. lembrava dessa porra, não. Primeiro, toca cassete portátil. Fica mexendo pra voltar. Sim! Mas, sabe uma coisa que eu tive? Naquela época que tinha o Shoptime. Não sei se você lembra o Shoptime.
Meu pai uma vez comprou pra mim um relógio com rádio. Então eu escutava rádio no meu relógio. Irmão, eu botava o fone P2 no meu relógio e eu escutava rádio pelo meu relógio. Esse é do Nunes, tudo bem? Boa noite. Se chamava Stereo Belt. Esse eu não conheço, não. Foi criado em 1972 por esse homem aqui. Que, aí, né, saca... Aí, na moral, que maluco lindo, hein? Mané, olha esse cabelinho aqui localizado. Que maravilhoso, hein? Rapaz. Tinha não, mãe. Tinha não. Rapaz, que estileira. Assim, eu não sei me vestir nem um pouco. Eu só coloco roupa preta porque é o mais fácil. Porque realmente eu não sei me vestir nem um pouquinho. Eu peço ajuda pra todo mundo. Mas, irmão, que estileira boa. Olha o Walkman dele aqui na cinturinha. Rapaz do céu. Mas não, que visu, tá? Porque o maluco não tinha uma unidade de cabelo na parte inteira da cabeça frontal, mas ele falou, o resto eu tenho, o resto eu vou deixar. Incluindo costeleta, barba, vou conectar tudo. A cabeça dele ficou parecendo uma juba de leão, assim, tá ligado? Fica só a cara de fora, todo em volta, assim. Muito... Isso me lembra do Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, eu acho que era o personagem, que ele botava o cabelo dele, o cara botava o cabelo dele junto, assim, tipo, ele deixava aqui, aí ficava um mó pelão grande aqui, aí ele penteava pra cá. Era lá da Nickelodeon, não sei se vocês lembram disso. Tinha um maluco lá que fazia isso, eu acho. Acho que era do Manual de Sobrevivência Escolar do Ned mesmo. Ele sempre penteava o cabelo assim, tampando. Era muito louco, mano. Muito maneiro o visual desse homem. Esse homem se chama Andrés Pavel, um filósofo que na verdade, alemão brasileiro. Ele nasceu na Alemanha, mas ele veio pro Brasil com 6 aninhos de idade. Então, 6 aninhos, que lindo. Podemos, né? Pera aí, alemão. Pera aí, gente. Pera aí. Ele era vidente. E ele tava aqui no Brasil. Como assim? Agora eu fiquei confuso. Porque ele criou o Walkman sendo vidente? Eu não entendi. Porque ele é alemão. Zaninho brasileiro, fala português sem sotaque. E o pai dele foi contratado pelas indústrias Matarazzo. E aí ele veio pra cá. E ele conta a ideia de que ele inventou esse aparelho por conta da contracultura brasileira da década de 70. Por quê? Ditadura militar, repressão, violência e a população vivendo, né, entre essa repressão, essa violência e aquela ideologia hippie, aquela vontade de paz e amor, a vontade, né, de tudo aquilo. E aí ele pensou, pô, e se as pessoas pudessem ouvir música onde tivesse, tá ligado? Exato. Um aparelho que conectasse direto aqui no ouvido. Ia ser legal. Ele desenvolveu esse negócio. Por quê? A tecnologia pra criar... Então, já é um clipe pra vocês poderem fazer. Falta só alguém fazer o clipe, né? Ela já existia. Já existiam meio que tocadores de fita cassete, mas não nesse modelo. Só que nenhuma empresa pensava em desenvolver um Walkman, porque nessa época, década de 70, a qualidade do som de música estava muito atrelada. Pô, a qualidade do som da música era muito ruim antigamente, mano. O fone de ouvido também. Puta que me pariu, hein? Caralho! Tava nervoso, irmão. Tava nervoso aquela época. Ao tamanho do aparelho. Pois é, uma coisa meio homem, tá ligado? Que acha que tamanho é tudo. Qual é a surpresa, amigo G? Fala pra mim. É essa aqui? Essa surpresa? Não, essa aqui? Surpresa aqui? Então, quanto maior fosse... Lembra os caras que saíam na rua com, tipo, os aparelhos de som assim, ó, desse tamanho gigante? É, hoje em dia tem o pessoal de JBL, né, que fica andando assim no ônibus. Não sei se ele ainda faz isso, fone de ouvido de fio. Quando quebra... Pô, inclusive o meu fone de pobre, né, de R$500 que a Lê fala que é o de pobre. Meu fone de ouvido de pobre, eu nunca me esqueço disso, cara. Caralho, muito bom aquele dia. Fone de pobre esse dele, gente, fone é caro pra caralho. Aquilo era porque quanto maior era, melhor era a qualidade do som. E aí, esse cara fez essa patente e patenteou o Stereo Belt. Olha aí, ó. Era tipo um cinto mesmo, que você conectava na sua cintura, levava até um fone de ouvido. Mané, vai 8 pilhas. 8 pilhas, irmão! Puta que pariu! Na sua cabeça, tinha umas pilhas que você encaixava em alguns lugares. Gui enviou R$50. Pirim pim plim.
obrigado, amigo G. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo, tá? Lhe agradeço pelo presente, tá bom, meu amor? Muito obrigadinho. Eu botei até na tela errada. Essa aqui. Inclusive, minha câmera tem que ir pro outro lado, né? Porra, assim é foda, cara. Calma aí, tela PC. Deixa eu ajeitar logo minha câmera, porque eu tô tampando a cara do meu patrão, cara. Pera aí, deixa eu destampar a cara do meu patrão, pera aí. Meu patrão não, né? Esse cara que eu não conheço. Verdade. Pô, mas muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo, tá? De verdade mesmo. Obrigado. Para você poder ouvir música. Ele registrou a patente em 1977 na Itália. E até o ano seguinte ele também patenteou nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido e no Japão. Ele registrou as patentes. Beleza. Depois que ele registrou as patentes, ou seja, aquela invenção é dele oficialmente, ele começou a apresentar o protótipo para empresas de tecnologia. Só que nenhuma comprou a ideia. No ano seguinte, a Sony... Se for pra seu patrão esse pobre... me lança o Walkman. E aí, o que você faz numa situação dessa? É tenso. Você vê a sua invenção sendo produzida em massa, com muita publicidade, pela gigantesca empresa japonesa. Ou seja, a Sony basicamente roubou algo que já tinha patente, mas ele... Sony, ele foi pra justiça. Ele falou, óbvio, né? Eu criei, Porra. Eu tenho direito. E Sim. aí virou, galera, uma guerra judicial entre Andreas Pavel e Sony. Além de outras empresas, tipo a Yamaha, também entraram nesse processo aí. Cara, o processo foi tão complicado que ele quase faliu. Em 1986, a Sony aceitou não reconhecer ele como criador, mas ela falou o seguinte, tá... A tua patente na Alemanha, alguns modelos nossos, a gente vai te pagar royalties. Beleza, ele, num primeiro momento aceitou aquilo, mas continuou com o processo. Só que na década de 90, os tribunais britânicos deram a vitória pra Sony e pra Yamaha. Pra Sony? Mas o cara tinha a patente. Qual o sentido disso? O cara tem a patente e ele ainda perdeu o direito. Falaram que era uma invenção comum, que ele não tinha direito à patente, que ele próprio tinha registrado lá no Reino Unido e cancelou as patentes dele. E ele ficou com custas pra pagar de 3,6 milhões de dólares pra pagar. Porém, quando chegou 2004, ele bateu mais uma vez na porta da Sony e falou, olha, vocês vendem isso a rodo e eu vou entrar com processo em todos os países onde eu registrei a patente. É isso. Eu vou pedir retroativo de tudo. Eu vou atrás de todos os meus direitos em todos os países. Era muito arriscado pra Sony. A Sony decidiu fechar um acordo com ele. Ele, de fato, é tratado como inventor do precursor. Ei, muito obrigado pelo seu sub, meu amor. Muito obrigado, uma boa noitinha pra você. Pô, muito obrigadinho, tá? Caralho, tá chovendo pra caralho, irmão. Pera aí, eu vou fechar lá a varanda. Calma aí que eu tenho que fechar lá a varanda, gente. Segura aí. Segura aí. Calma aí. Tem que fechar a varanda e tá chovendo pra caralho. Caralho, mó cocôzão, hein, filho? Puta que pariu, hein? Porra! Ai, ai, voltei. Pô, tá chovendo pra caralho lá fora, irmão. Porra, ele fez mó cocôzão, mano. Eu achei muito bom. Cara, o cachorro fez um cocô deste tamanho. Cara, na moral, saiu o rabo do Goku inteiro ali, mano. Do Walkman e ganhou um acordo aí, não tá ainda não, hein? Podia. Mas tá tudo bem, graças a Deus. E a gente não sabe quanto foi, não foi dito, mas ele ganhou uma abundância de dinheiro. Ele tá vivo até hoje. Ele tem 81 anos e hoje ele vive entre o Brasil, a Alemanha e a Itália. E aqui a gente tem uma fotinha dele, não com 81 anos, mas no meio dessa guerra, né, dessa disputa jurídica, ele... né, com a sua invenção aqui na mão, o e ainda é meio-dia, isso aí. grande brasileiro alemão Andreas Pavel. Vamos pra segunda história. Agora a gente sai do Walkman e a gente vai conhecer a história de uma coisa chamada chuveiro elétrico. Tá ligado, chuveiro elétrico? Vocês sabem? Pô, eu não sei onde eu me coloco, irmão. Se eu me coloco aqui desse lado, eu tampo ele. Se eu me coloco aqui, eu tampo a foto. O que eu faço? O chuveiro elétrico eu sei também. Eu sei também. Pô... Embaixo, lá, aqui pode ser. Aqui nesse canto. Se coloca no meio. Aqui. Deixa assim parar. Chuveiro elétrico, por pronto, melhorou. Quase só existe no Brasil, de fato? Assiste no YouTube, Gabi. youtube.com/@cacapaz14. Tamo junto.
Lá fora, inclusive, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, ele tem um apelido de chuveiro suicida. Porque é óbvio, as pessoas morrem de medo. Porque se você parar pra pensar, a ideia é literalmente misturar água e eletricidade e jogar água em você. Funciona. Que é basicamente, pelo que eu lembro, um fio de cobre em espiral. Que ele vai rolando. Eu acho que é de cobre aquele fio, não lembro agora. Ou é de cobre ou é de aço, mas acho que não é aço, não. Deve ser latão, talvez. Porque você vai... Ele fica ali girandinho em vários pontinhos e a eletricidade acerta. Quando a eletricidade acerta, ele aquece aquele ferro e quando o ferro ele aquece, ele esquenta a água junto. Essa era a invenção que foi feita, né, basicamente. Por algum motivo bruxo, funciona. As pessoas não estão morrendo de choque. Bom, tem gente que morre, mas é raro. Essa invenção, ela é uma invenção muito... Eu tomo choque no meu computador todo dia. Eu já até falei com vocês. Eu já até tentei medir aqui uma vez. Meu computador dá choque de 110, cara. Eu tô acostumado. Porém, eu tomo só com chuveiro elétrico. Eu não tenho chuveiro a gás aqui em casa e eu nunca tomei banho num chuveiro a gás que funcionasse bem. Então, tipo, eu não sei até hoje como é que é um banho gostoso num chuveiro a gás. Ou esquentava muito ou esfriava muito. Eu não consegui deixar um meio termo. Sempre tinha um defeitinho naquela merda. Legal. Porque ela não foi criada pensando em ganhar dinheiro. A maioria das invenções, elas são desenvolvidas com o cara pensando assim, pô, como é que eu vou ganhar muito dinheiro com isso? Inclusive, a próxima história depois dessa, vocês vão descobrir talvez um dos brasileiros mais altruístas da história da humanidade. Mas não o do chuveiro. O do chuveiro, caraca, ele não pensou em dinheiro. O que ele pensou foi o seguinte, ele tinha um pai que sofria de reumatismo. Por ele sofrer de reumatismo, dor nas articulações e tudo, ele precisava tomar vários banhos quentes por dia. Só que você... Opa, belezinha, vai lá, amigo Thierry. Uma boa noite pra você, meu amor. E um bom descanso pra você, tá? Boa sorte amanhã. Vai dar tudo certo. Como é que tomava banho quente nessa época, gente? Tipo de, sei lá, em 1930. Como é que tomava banho quente no Brasil? Tem ideia? Banho de canequinha? Era... Você toma banho de chinelo? Não, por que eu tomo banho de chinelo, Pacheco? Isso é coisa de paulista, cara. Não é coisa de carioca, não. Carioca toma banho pelado mesmo. Esquentando não tô no BBB pra tomar lenha, banho de chinelo? Esquentava a água na lenha e aí você pegava aquela água mais quentinha e se esquentasse um pouco mais, se queimava todo. Eu fiz muito isso em Maricá, tá? Faltando luz. Tô nem brincando. Que é esse cara aí que falou que fez muito esse Maricá? Como é que é Maricá? A questão é, esse cara falou, não dá, porque eu tenho que dar vários banhos quentes no meu pai por dia por causa do reumatismo dele, e ele queria descobrir alguma forma. Com menos de 20 anos, sem faculdade, morando no interior... Cara, meu pezinho é muito bonitinho, tá? Muito bonitinho, tá, mãe? E eu não tenho micose no meu pé, não. Meu pé é bonitinho. Inclusive, eu não tomo banho de chinelo nunca. Interior de São Paulo. E não é o interior de São Paulo de hoje, galera, que hoje em dia o interior de São Paulo é desenvolvido. A gente tá falando do interior de São Paulo lá de... Ele nasceu em 1916. Vai lá, tá? Gi. Uma boa noite pra você, meu amor. Um bom descanso, tá? Mãe, não vou mostrar, meu amor, porque se eu mostrar, eu vou ter que cobrar. Já falei. Se quiser... é pagando. Eu vou vender fotos do meu pé futuramente, irmão. Será isso? Pô, mas na piscina, você nadava de chinelo? Ah, pelo amor de Deus, cara. Tinha outra forma de esquentar a água, que era um mecanismo que misturava o álcool com a água. Só que era muito caro e só as elites... Não, e perigosíssimo ainda por cima. Foto, o Santos Dumont instalou aí, na casa dele, em Petrópolis, acho que em 1918. Eu tô ligado. E era assim que ficava ó, o sistema. Eu não sei como que esquentava, tá? Não faço a menor ideia, mas o álcool fazia a água esquentar. Mas não era acessível. Então, esse rapaz, chamado Francisco Canhos... A gente tem uma foto aqui, mas infelizmente só tem dele velho. Esse foi Francisco Canhos, o inventor da mão, do você chuveiro paga, elétrico. Vocês já vão entender. Uma pena que eu não tenho dinheiro pra poder refazer a mão de novo, porque a mão tá normal. Francisco Canhos. E por que ele foi tão importante, o chuveiro elétrico? Nascido em 1914, filho de imigrantes espanhóis e autodidata. Ele era daqueles que gostava de abrir as coisas pra ver como é que funcionava por dentro, tá ligado? O que ele fez? Ele pensou, vou pegar uma coisa que esquenta e vou descobrir como é que esse troço funciona. O que esquenta? Na época já existia isso aqui, o ferro elétrico de passar roupa, que basicamente você plugava na tomada. O ferro funciona, sejamos sinceros. Que ele ficava bem quente, o ferro embaixo, e você passava a roupa. Bom, ele olhou pra isso e falou, como é que essa diaba funciona? Você sabe? Alguém sabe como é que Ferve funciona? uma água? Ferve uma água? Sei lá. Ferro elétrico ferve uma água? Por dentro? Não, cara. Quando você liga na tomada, existe na física, eu não sei o que é o termo correto, no mundo, nas invenções, existe física. Sonzinho da camisa roçando na lapela, ó. Eu não sei o que é o termo correto. Ouviu? Ouviu o sonzinho da camisa roçando na lapela? Ó.
física. Aqui, ó, agora. Eu não sei o que é o termo Ó, correto. No mundo. ouviu? Nas invenções. Porra, deixa a lapela aqui, mano. Vai se mexer, ó. Chu, 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 chu. Faz barulho, irmão. Faz barulho, acontece. Normal, ser humano. Porra. Não é ruim, não. É porque, cara, o problema todo é esse. O som de respiração na lapela. Cara, eu acho muito louco às vezes. E a gente escuta o. Eu fico, meu Deus. Vai lá. Uma boa noitinha pra você, meu amor. Eu jantei sim. Eu comi arroz, feijão, purê e salsicha com ketchup. Foi bonzão. Existe isso aqui. Alguém sabe o que é isso aqui? Resistor? Coisa dessa? É um diodo. Obrigado, Kaká. Quem é esse cara? Eu não conheço, não. O único que já trocou uma resistência na vida. Isso é uma resistência. Não é resistor, não? É diferente? Não, é resistência mesmo. Uma resistência é esse fio. Não conheço esse cara. Que cara é esse, meu Deus? Eu já troquei resistência alguma vez na minha vida, mas eu não sei quem é esse cara não, cara. Esse tal de Kaká. Cabo, eu não sei as palavras, tá? Eu só sei ler as figuras. Não sei como é que fala. Que quando passa eletricidade por esse negócio, sim, esquenta. E sim, fica assim, ó. Esquenta não é pouco, não. Esquenta sim, muito. fica exatamente assim. Realmente fica desse jeito que tá... Legal, eu tô apontando. Ninguém tá vendo essa porra, caralho. Fica realmente assim. E por conta dele ficar vermelho assim, tipo, incandescente, né, entre aspas, eu não conheço não, Sophie. Nem eu não conheço esse ser humano. Quando ele fica assim, ele acaba esquentando a água junto, porque a água ela meio que vai evaporando e aquecendo, e ela vai, tipo, esquentando a água. É muito bom. Funciona. Por isso que eu confio. Inclusive sou eu que troco a minha, logo eu não tenho preocupação. Muito. Fica incandescente o bagulho. Então, isso se chama resistência Sim, elétrica. Ele viu que tinha isso dentro do ferro. Esquentava aquilo lá. Eu não sei o que fazia parar de esquentar. Porque a resistência é isso, né? Se ela esquentar o suficiente, ela queima. mas ela tem uma... Só tem eu na casa essa música, não tem nem como transferir aquilo pra água, exatamente. Inclusive, no ferro de passar roupa, ele tem um limite, né? Ele tem meio que um termômetro lá dentro, entre aspas. E, tipo, quando ele chega na temperatura limite, ele só desativa. Por isso que você escuta aquele check lá do ferro de passar roupa, que ele faz aquele barulhinho, porque ele alcançou a temperatura limite e ele começa a desativar, entendeu? Pra não ficar super aquecendo, entendeu? É mais por conta disso. Olha essa parada. Será que fazia isso? Tipo, vou passar a roupa, liga na tomada, tira rápido, continua, agora liga de novo. Até que não faz sentido na minha cabeça. Como é que a resistência não queimava? Mas ele viu, ele entendeu como funcionava a resistência e ele pensou, vou botar uma resistência num cano com água. A água passa pela resistência, esquenta e cai quentinha. Sim. Gente, eu não sei como isso deu certo, porque em todos os cenários da minha cabeça resultam em morte. Eu não sei, não faço ideia, mas foi o que ele fez. Ele desenvolveu lá o aparelho que faz... Sim, tem ferro que você coloca água e sai até... Né, a vozinha faz o... solta a aguinha. Eu não tenho desses, mas tudo bem. Fazia essa resistência, entrar em contato com a água, não gerava nenhum choque elétrico e a água saía quentinha. Mas no início ele teve dificuldade. Por quê? Por causa desse lance da resistência queimar. Porque ele tinha que abrir a água, ativar a resistência. Se parasse de sair água, a resistência aquecia e... Um ferro a carvão, exatamente, Desirê. Esse que é o bagulho mais louco, tá? Queimava. Então, o grande marco dessa invenção, quando ele realmente teve o brilhantismo, foi quando ele transformou isso em algo automático. Ele desenvolveu um aparelho que, quando a água passava, ela ativava uma... como se fosse um negocinho assim, uma chavinha. Ativava e ligava a resistência. E quando ele desligava a água parava de passar, desligava e desligava a resistência. Isso. Essa foi a patente que ele registrou. Esse foi o primeiro chuveiro elétrico da história da humanidade. Que na verdade, como, tipo, eu não sei como é, mas essa parte, mas pelo que eu me lembro era, tipo, quando a água tá descendo, ele sente que tem a água, é uma boiazinha que fica assim abaixada, e aí, quando você fecha a água, ele sobe, entendeu? E ele subindo, ele desativa a resistência, pode ser isso, uma boiazinha. Meio que o mesmo conceito de você usar a descarga da privada, quando ela tem aquele tanquezinho, aquela privada que tem aquela boia lá dentro, entendeu? Tipo, tanto que aquela boia... Quando você abre a água, a boia vai descendo. Conforme a boia desce, ela fica aqui. Quando a boia chega aqui embaixo, ela tá com um ferrinho assim, que ela levanta o bico pra poder começar a sair água. E por isso que enche, entendeu? É assim que funciona. Adoro ajudar canas pequenas. Pra passar roupa branca é um pouquinho de carvão. Cara, eu acho que isso deve ser muito bizarro. Pô. E por incrível... Amigo Sophie, eu tenho diploma de Discovery Channel durante muitos anos. History Channel, essas paradas todas. Eu aprendi muita coisa, tá?
Assistia também Animal Planet, bom demais, recomendo. Pareça, isso foi muito importante. Por quê? Porque era acessível, não custava uma fortuna. O Brasil, em peso, acabou usando o chuveiro elétrico, porque o nosso desenvolvimento brasileiro, ele focou muito mais em eletricidade do que em encanamento de gás. Então as casas brasileiras, principalmente do interior, do Brasil grande, era muito mais com eletricidade do que com gás. Pra você fazer um aquecimento a gás, era muito difícil, porque não chegava gás encanado. Então, nem toda casa tinha. E aí, a eletricidade foi que fez o Brasil popularizar o chuveiro elétrico. Ele patenteou o chuveiro elétrico, a patente saiu em 1943, apesar dele ter desenvolvido nos anos 30, e a invenção pegou na cidade, ele montou uma fábrica. Eu acho que ele ficou rico, eu não achei a informação se ele ficou rico, mas ele fez bastante dinheiro lá no interior de São Paulo. Essa fábrica passou a produzir churrasqueira elétrica, torrador de café, ventilador. O cara descobriu a resistência e descobriu tudo, né? Agora eu vou esquentar tudo também. Porém, por conta de um descuido administrativo, em 1953, o procurador dele esqueceu de pagar os direitos. Aí ele não encontrou da patente. Em 1953, a patente venceu. Eu acredito nisso, Mar. Inacreditável essa história. O Francisco Canhos perdeu o direito da patente do chuveiro elétrico e a Lorenzetti comprou. Pegou, né? Alô, muito obrigado, cara. Você tá assistindo a 3 lives seguidas. Parabéns, meu amor. Foi lá e... Cara, que é brasileira? Deve ser, né? Eu tava crente que você ia falar que o nome dele era Chico Lorenzetti no final. Eu ia explodir. Não. Mas, Sophie, eu falo o seu nome assim porque eu falo o seu nome em inglês, entendeu? Essa é a realidade. Por isso que eu não falo Sophie, eu falo Sophie. Não, foi por isso. Na década de 50, a Lorenzetti pegou pra ela a patente. Por isso que o chuveiro Lorenzetti ganhou o Brasil todo. Porque foi ela que começou a produção em massa, né? E pegando a invenção dele, transformou no chuveiro elétrico. Lorenzetti é brasileira? Sim, a Lorenzetti é uma empresa 100% brasileira. Fundada em 23, em São Paulo. E tinha dúvida ainda? Era Alessandro Lorenzetti. Pelo nome Lorenzetti? Era italiano, mas a marca era brasileira. Eles compraram ou foi uma parada meio mutretada aí? Não, eu acho que quando uma patente vence, eu acho que uma pessoa pode ir lá e... Sim, quando ela vence, qualquer um pode usar, né? Vira meio que aberto, né, na realidade. Inclusive, por exemplo, nesse momento exato, a patente do Mickey ficou aberta, né? Mas o Mickey das antigas, aquele em preto e branco. Então, tipo, o pessoal tá até usando por conta disso. Mas eu não sei como funciona a patente aqui no Brasil especificamente. Se alguém pode comprar em si ou não, mas também era antigamente, né? Talvez pudesse só alguém chegar lá, tipo, venceu, compro. Eu quero pagar R$5. Marley, você tira o chapéu para o bolso. Opa, não. Rapaz do céu, que loucura. Eu acho. Aqui é a invenção dele. Só pra deixar aí registrado no final. O chuveiro elétrico Canhos. Olha lá escrito Canhos. Maneiro, pô, essa história é legal, vai. Principalmente porque muita gente passou a ter água quente pra tomar banho por causa desse cara. E também pagaram contas de luzes extraordinariamente caras por causa desse cara também. Porque não tem jeito. Se tinha... Até hoje, quem tem chuveiro elétrico em casa sabe que um dos maiores encarecedores da conta... Por isso que o meu banho sempre é rápido. Que eu economizo. E eu nunca boto água quentona, eu boto água morninha. Morninha é mais suave, Deus perdoa. De luz é o chuveiro elétrico. Resistência puxa muita luz e aí acaba encarecendo a sua conta. Ele faleceu em 1998 e a fábrica, infelizmente, fechou as portas em 2019. Foi agora, recentemente, a fábrica ficou aberta até 2019. Agora a gente vai conhecer uma história realmente fantástica. Qual? E aí eu peço que você presta atenção, larga esse celular se você tá vendo na televisão. Presta atenção porque essa história você tem que conhecer, porque esse cara tem que ter... Desirê, larga o celular. Você mesma falou que tava ali no telefone. Larga o celular, tá, meu amor? Larga. Larga o celular, meu amor. Larga o celular. Crédito. Esse cara tem que ser reconhecido. Eu não conhecia, eu não sabia que ele tinha feito tanto, não. Vocês já ouviram falar em Vital Brasil? O que é Vital Brasil? Não foi o cara que inventou a vacina lá? A vacina não, quase. Vital Brasil. Já começa que pra mim isso era o nome do instituto. Muito bem, Nizia. Eu sabia que era o nome do cara. É um bairro em Niterói. É um bairro em Niterói. Aí você pensa, Vital Brasil, tem o Instituto Vital Brasil. Pra mim, isso é nome de instituto. É o Instituto Vital Brasileiro. Certo. Não. O nome do cara era Vital Brasil Mineiro da Campanha. Vital com 2 T's, né? É tipo uma rua que eu conheço, que se chama Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes. É o nome dessa estrada. Não é zoeira. É realmente o nome dela. Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes. Não. É Vital com um T, Brasil com Z e o sobrenome Mineiro. Mineiro é maneiro. Vital Brasil Mineiro. Esse cara
é um gênio, um dos caras que mais salvou vidas na história e um dos caras mais altruístas da história. Galera, no final dos anos 1800, na virada pra 1900, se você fosse picado por uma cobra, se a cobra fosse venenosa, óbvio, era praticamente a sentença de morte, pô. Foi piscado. Isso, piscado. Piscado? Tu tomou uma picadura da cobra. O que tu faz? Estamos em 1898. Tu chupa o veneno do braço e cospe. Pois é, isso é uma invenção de filme. Isso não Funciona, não existe, claro. Não tem como chupar o veneno, não tente, tá? Se teu amigo foi picado, Pô, maneiro, não chupa, Pacheco. porque Tirou não onda. vai adiantar. Não tinha o que fazer, velho. Já não era? O que piscou, Yas? Final dos anos 1800. Eu peço, Floriano Peixoto, me ajude. Ok, ele pediria para o segundo presidente da República Brasileira, Floriano Peixoto, que assumiu depois de Deodoro da Fonseca. Galera, em 1865 Olha o bigode que a Mai gosta. Olha aí, ó. O bigode que a Mai gosta. nasceu ele, Vital Brasil Mineiro, criado em fazenda. O pai dele foi um homem que já em 1865, antes de Bigodinho 1865, fininho, era abolicionista, cabelinho na defendia a abolição dos régua. escravos, mesmo sendo fazendeiro, e dizia Volta pra cima e perde ponto. que a maior herança que ele poderia deixar era uma boa educação para os filhos. Ele acreditava, ou seja, na educação como valor. E esse garoto, Vital Brasil Mineiro, cresceu com isso dentro da cabeça dele. Ele se formou médico no Rio de Janeiro em 1891 e foi clinicar. Eu não gosto muito não, Richard, porque assim, sendo sincero, cara, se a gente for pensar um pouco, dá uma esquentada, né? Quando tá calor. Aí eu prefiro só dos maranhenses mesmo. Melhor. Em São Paulo, no interior de São Paulo, ele virou um médico rural. Tem aqui uma fotinha dele já um pouco mais velho. Ó o bigode! Essa foto é isso mesmo. O bigode... Esse Cara, e o bigode dele chegou até aqui, irmão. O bigode dele tá bolado. A Mai deve estar em cócegas agora. Ele mostrava a cobra e matava o pau. Ele pegava na cobra. Ele ia longe. O cara é bravo. Gente! Quando ele tava lá clinicando em São Paulo, no interior de São Paulo, ele foi chamado pra ajudar uma jovem menina que tinha sido picada por uma cascavel. E quando ele chegou pra Viril. atender, ele não sabia o que fazer. Tal qual todos os médicos. Não tinha o que fazer. E ele ficou olhando até ela morrer. Tipo, sem ter o que fazer. Aquilo traumatizou o Vital Brasil e passou a Eu era menina. virar uma obsessão na vida dele. Tipo, eu tenho que resolver isso. Eu tenho que dar um jeito de impedir que outras crianças, outros jovens, morram por causa de picada de cobra. Pra vocês terem uma ideia, naquela época, só no estado de São Paulo, eram em torno de 3.000 casos envolvendo cobras por ano. Mais A cobra tava picando todo mundo, tá? Gente do céu. de quase 3 por dia. E ele falou, preciso resolver. Corta pro que estava acontecendo na França nesse momento. Corta? Lá na França, cientistas tinham descoberto que dava para neutralizar toxinas se você desenvolvesse uma antitoxina que fosse extraída do sangue de um animal que foi imunizado contra aquele veneno. Ou seja, basicamente a premissa da vacina. Como é que a Sim. vacina surgiu? O cara chegou e falou, pô, as pessoas morrem de malária. Aí ele pegou o sangue de uma pessoa contaminada por malária, foi numa vaca, colocou só um pouquinho. Cavalos! A vaca desenvolveu um outro tipo de malária, tinha muito pouquinho, ela não morreu. Ele pegou o sangue dessa vaca, botou num molequinho, que eu já contei essa história aqui, num menino, filho de escravo, por sinal, uma história horrível, e esse menino se curou da malária. Tipo, Sério? A história é horrível. Teve um final feliz? Teve por acaso, mas a história é horrível. Assim descobriram o conceito básico da vacina. Então começaram a pensar no mesmo conceito para as toxinas. Eu não sabia não, Sophie. Aí você agora fala, pô, nem eu. Venenos. Beleza. Um francês que na época era muito famoso, que era Ele é calminho, sabia? Porque ele tá calmete. esse cara aqui, que era famoso assim, no mundo, né, dos cientistas. Pô, barbinha maneira, tá? O bigodinho, bigodinho bolado. Albert Calmette, ele do Instituto Pasteur, que existe até hoje, todo mundo conhece o Instituto Pasteur. É, aquele Ele povo que gosta de comer criou, pastel, eu lembro usando disso, essa muito técnica bom. francesa, ele criou um soro usando o veneno da cobra naja. Sim. Aquela cobra asiática, bota a foto da cobra naja, tá vendo? Esse tá Só mesmo. com essa cobra. E passou a vender no mundo inteiro falando Sejamos sinceros, a Naja é uma cobra bonitinha, gente. Sejamos sinceros, ela é meio fofinha, mas assim, ela é tão perigosa, né? É isso que é foda. que era Mas ela é um fofinha. antídoto pra todos os venenos. Você acredita? O cara respeitadíssimo, o maior nome dessa área no mundo. Inventei o soro que cura qualquer picada de Sim. qualquer coisa, ele cura. É o meu soro especial. Leite de rosas. É, tipo na época quando eles fizeram a Coca-Cola, né? Que a Coca-Cola era assim, quando a gente fazia antigamente, né? Tipo, a Coca-Cola no início era remédio. Pô, ou seja, ela se transformou num refrigerante. Isso. Era só com o veneno da naja. É, que ele não, fazia. mas... Todo mundo acreditou. Com certeza ele ganhou muito dinheiro vendendo esse soro. Enquanto isso,
que o Vital Brasil tava fazendo? Lidando com essa desgracenta aqui, que é Sim. a Cascavel. Ô, bichinha marvada essa bicha, hein? A Ele tava aqui, esgotinha. ó. Olha aqui o que ele tava fazendo, catando cobra e vendo como que ele ia resolver esse problema. Ele tava comprando cobras de roceiros da região, o Zé tava lá, inclusive. Tava vendendo cobra pra ele. Ele comprava as cobras, extraía o veneno das cobras na unha. Vocês estão entendendo que esse cara não tinha investimento público. Ele não tinha um grande aparato. Ele tirava o veneno das cobras na mão, colocava um pouquinho do veneno em cães, depois ele passou a colocar em cabritos, até que ele chegou nos cavalos, fazia o animal desenvolver os anticorpos, tirava o sangue do animal pra ver se aquele soro funcionava pra tentar ajudar as pessoas. Ele chegou a testar o tal do soro do Calmette, do francês, feito com cobra naja. Ele chegou a testar em pessoas picadas por jararaca, cascavel, cobras brasileiras, né? Adiantou nada, pessoas morriam, não tinha, não resolvia. Até porque o veneno é pra ser específico. Entendeu? Tipo, acaba sendo isso. Ele precisa ser específico pra cada tipo de cobra, né? Esse que é todo detalhe. E aí o Vital Brasil foi o cara que provou pro mundo que para você combater um veneno, você precisa que o antídoto seja específico apenas para aquele veneno. Era impossível você ter um antídoto geral. Se você foi picado por uma jararaca, você precisa de antídoto de jararaca. Se você foi picado por uma aranha marrom, você precisa de antídoto de aranha marrom. Não vai adiantar você usar o antídoto de um em outro veneno. Exato. Ele foi o cara que provou isso pro planeta. Você tem noção da importância desse maluco? E foi um BR. O nome disso na ciência é especificidade. E ele passou a desenvolver um soro para cada cobra. E começou a salvar vidas. Mas a história não acaba aí. O Calmette, anos depois, ele reconheceu a grandeza do Vital Brasil. Falou que realmente salvou muitas vidas. Não, Em 1800... O Karl Marx, ele é muito bom, tá? 99, ele foi o primeiro a diagnosticar um surto de peste bubônica que estava entrando pelo Porto de Santos, em São Paulo. Ele pegou essa peste bubônica, quase morreu. Quando ele saiu da cama, ele já estava injetando o diabo da peste bubônica nos cavalos para conseguir fazer as coisas para ver se resolvia. Desse experimento, por causa da peste bubônica, ele tentando desenvolver o que aqui já seria, acredito eu, uma vacina, nasceu o instituto. Ele criou um instituto, ele ganhou lá, não sei se ele recebeu do Estado ou se ele comprou, tá? Essa informação não encontrei. Começou com Cheio de cavalinho bonitinho. Olha lá, cara. Porra. Tudo envenenado, tadinho. um estábulo caindo aos pedaços, um monte de cavalo magro. E sabe o que isso virou? Esse foi o Instituto Butantan. Ele começou o Instituto Butantan, uma das coisas mais importantes do planeta Terra, na minha concepção. E sim, por incrível que pareça, os grandes heróis de pessoas que são salvas com soro antiofídico, que é o soro para veneno de cobra, são os cavalos. Até hoje. Os cavalos são os que produzem os anticorpos. Um agradecimento aí. Beleza. E agora vem Isso me lembrou no Tente Rir, que a gente escuta quando o cara põe aquela risada lá do som do burro, que é bom demais, que ele fica lá... Eu acho muito bom. Tem a parte dele ser um grande gênio, porque até então, beleza. Aí você pensa, esse cara ficou muito rico. Imagina, o cara desenvolveu o soro da cobra, velho. Gente, quando chegou em 1917, ele tinha em mãos a patente de 4 soros antiofídicos. Da cascavel, Mas da foi mesmo, jararaca, João. da cobra coral e de um polivalente Pô. que meio que ajudava quando a pessoa não sabia qual cobra tinha picado. Então, não é que ele cure todos os É, mas ele ameniza os efeitos, né, no caso, na realidade. Isso é muito legal. venenos, mas ele devia ajudar de alguma maneira. Vocês têm noção do quanto isso valeria? 4 patentes dessa, o mundo inteiro querendo as patentes do soro antiofídico, todo o planeta, e ele com isso na mão, ele pegou as 4 patentes, doou para o estado de São Paulo com apenas uma exigência, que nunca na história uma pessoa tenha que pagar para ser tratada com soro antiofídico no Brasil. Eu fico pensando quantas pessoas hoje fariam isso. Ele podia ter ficado multi-ultra mega milionário. Ele poderia ter transformado a cura das picadas de cobra na grande bandeira. É, ainda tem gente boa no mundo, realmente. Até porque, cara, sério, imagina só o cara pegar ali, tipo... E assim, falar pra geral, não, isso vai ser de graça. Sendo que, assim, o cara realmente poderia ser, sei lá, o rei do mundo, um bagulho assim, tá ligado? Mano, cara, o altruísmo dele foi um nível, tipo, absurdo, né? Cara, foda. Ele ia ser o herói do mundo e ia ser bilionário e ninguém ia julgar ele por isso. Porque todo mundo acha que é normal isso. Se o cara descobriu uma forma de curar, é normal que ele fique bilionário por causa disso. E é normal. É, tipo que é possível que talvez já tenha realmente uma cura pra câncer efetiva e só não foi divulgada porque, sei lá, o maluco, tipo, pô, cobra caríssimo por isso, algo do gênero, né? Pô, é bizarro.
normal que pobre continue morrendo. Essa é a ideia que a gente tem de mundo. Até os pobres poderem pagar por isso, pô. Não, Ou até Milite. o governo poder Silêncio. comprar e pagar, mas quem inventou tem que ficar bilionário. Ele falou, toma de graça, desde que você não cobre da população. Até hoje, Ai, que o soro delícia. antiofídico é distribuído pelo SUS de graça pra toda a população brasileira. Graças a Por Deus. causa desse cara. Porra. Ele e o cara que inventou o amendoim são pessoas fodas. A frase do neném foi burro pra Esse neném é burro pra caralho, velho. Só fala merda. O cara criou o Instituto Butantan, basicamente, né? Começou. O cara, não satisfeito, em 1919, já como um cientista consagrado, foi pra Niterói e criou o Instituto Vital Brasil. Tá lá o Instituto Vital Brasil, que até hoje produz soro antiofídico, que é distribuído de graça pelo SUS no Brasil. Esse cara salvou milhões de vidas. Burro pra caralho. Milhões de vidas. E não decidiu ganhar dinheiro por causa disso. Ah, pô, cara, na boa. Na boa. Burro O pra mais caralho. importante que a rua que eu morava em Niterói. É a rua do Instituto. Você morava na rua do Instituto? Exatamente. Que legal, cara. Niterói. Parabéns aí Ai, pro ai. Vital Brasil. Legal. Vamos para Que ele inchou? o Instituto? Exatamente. Que legal, cara. Parabéns aí pro Vital Brasil. Legal. Alguém relinchou do nada. Caralho, eu não tinha ouvido isso. Que legal, cara. Parabéns aí pro Ó, Vital o Brasil. relincho. Legal. Vamos para a nossa última história. A urna eletrônica é uma invenção brasileira. A Eu acho que essa é até urna! óbvia, né? As pessoas já imaginam. Mas tem uma história curiosa por trás da invenção da urna eletrônica. Então vem comigo. Ela foi criada por um juiz chamado Carlos Prudêncio. E o que eu achei mais curioso nessa história é que a cidade que ficou marcada como a inventora da urna eletrônica, sabe qual é? Iguabinha. Não tenho a menor ideia. Brusque, Santa Catarina. Ah, porra. Eu achei que eu ia acertar, cara. Por isso. Que saco. Pô. Acho que se fizessem um levantamento hoje das cidades contra a urna eletrônica no Brasil, Brusque talvez ficasse Quase. num Pô. top algo. É a cidade do velho da Havan. Nem parece que é a segunda vez que eu tô vendo esse vídeo, sabe? É a cidade que, enfim, hoje é realmente uma concentração muito grande de Foda, pessoas de tá, extrema-direita. Mas nessa época, Foda. não! Nessa época, era uma cidade predominantemente de esquerda. E ele, o juiz Carlos Prudêncio, é considerado o pai do voto eletrônico no Brasil. Temos uma imagem aqui dele. Olha que bonitinho, gente. Pô, fofo. Fofo, vai. Fofo. Fofo demais. Cara, ainda bem que ele nasceu nessa época, porque se ele nascesse, se ele fosse dessa cara aqui hoje em dia, eu duvido que ele inventar a urna eletrônica. Mas nessa época... O bigodinho, tão em bonitinho. 1989, sem autorização nenhuma do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, ele decidiu testar a urna eletrônica que ele tinha criado. Ele era juiz. E ele falou, vou testar, dane-se. Ele chegou em uma única sessão lá de Brusque e ele colocou o dispositivo. Aí as pessoas chegavam pra votar, votavam no papel, que era o oficial, e votavam no computador que ele tinha criado pra isso. Ele registrou 373 votos. E funcionou. Os votos foram registrados. Foi tudo bonitinho. Foi clandestino? Foi. Tinha autorização. Você vai falar assim, você cala sua boca, ó. Você vai falar, tá? Abre teu olho, garota. Tô de olho em você. Porra. Caralho. Não. O irmão dele ajudou, o Roberto. Os servidores do fórum ajudaram ele também. Uma empresa de computadores ajudou ele também. Pega outra Uma laranja, contabilidade Milezinho. também ajudou e ele fez. No segundo turno da eleição presidencial de 89, gente, vocês lembram contra quem foi? Quem contra quem? Lula. Não faço a menor ideia. Vocês gostaram do que eu falei? Você vai falar assim, você cala sua boca. Tipo o quê? Collor. Lula contra Collor. Como vocês acham que a cidade de Brusque votou? Lula contra Collor. Botou no Lula! 98%. Gente, no segundo turno dessa eleição, Brusque entrou no recorde de apuração mais rápida da história. A cidade de Brusque conseguiu contar os votos, tipo, poucos minutos depois do fechamento. Bruscamente, né? Bruscamente, ela anunciou quem tinha ganhado lá. E, sim, o resultado foi Collor, 13.954 votos. Lula, 16.152 votos. Que isso? Nosso caçador de marajás? Marajás? Lula em Brusque, Não conheço, não. Santa Catarina. Quem imagina Quem são a marajás? história de Brusque, gente? Agora eu pergunto pra você que mora em Brusque hoje e faz parte dessa outra parte da extrema-direita, como estaria seu avô nesse momento? Seu bisavô, como é que estaria? Será que ele estaria feliz com os rumos que tomaram? Bom, em 1990, aí, né, no ano seguinte, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era o Sidney Sanches, foi até Brusque
e classificou o sistema lá de votação que ele tinha criado como prático e confiável. E em 1996, o TSE encomendou a fabricação das urnas pela primeira vez na história do Brasil. Agora vem o ponto. Não foi a urna que ele criou. Ou seja, o Carlos Prudêncio criou o conceito, a ideia da gente votar eletronicamente. Mas essa Alguém sabe o que é café com leite na presença do ano de Getúlio? urna que ele criou não foi a que foi desenvolvida. Por quê? Porque o sistema é muito entende o que tu tá sério. falando, Ele não irmão? simplesmente pegar a urna que o Carlos Prudêncio criou e falar, agora o Brasil todo! Não é da minha assim que funciona. vibe. Então foi feita uma comissão técnica que envolvia o TSE, o INPE, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa, né, e a coisa extraordinária que o Brasil tem, as Forças Armadas, que eu não faço ideia do que estavam fazendo aqui, mas tudo bem, o CPQD e a Unicis/Omnitec. Essa empresa Omnitec foi a que ganhou a licitação. Assim, cara, equipamentos da Cisco. Gente, vocês estão ligados que esse computador aqui, essa parada enorme, deveria ter, sei lá, um HD de 256 megas. Estão ligados nisso? 256 megas de HD? Porra! Né? Ela fez foi a IBM, ela e uma outra fizeram as propostas e a Omnitec ganhou, porque teve o melhor projeto. E aí foi desenvolvida a urna eletrônica. Em 96, começou a urna eletrônica a funcionar. Eu não sabia que era tão velho. Eu não sabia que já tinha 30 anos. Só que só cidades, municípios acima de 200 mil habitantes é que receberam urna eletrônica. Não todos. Não Eu me pergunto quantas pessoas daqui da live já votaram em urna eletrônica. foram todas as cidades. Por que eu tô com a mãozinha na boca, hein, Lê? Que emoji é esse? São 200 mil, mas tinha que ter 200 mil pra estar apto a receber pra aquela eleição. Exceto Brusque. Eu tô assim. Brusque foi homenageada. É assim, Brusque né, na vai verdade. ter as urnas eletrônicas. Pô, muito maneira a história de Brusque, cara. Pô, o que aconteceu, Brusque? Caraca, mano. Você chegou a votar no papel? Não, né, Zé? Pelo amor de Deus. Não era Cristo. candidato, não, cara. E em 2000, no ano 2000, a gente já teve eleições com 100% dos votos eletrônicos. Então, desde 2000, os votos são 100% em urna eletrônica. E Graças ele a tá Deus. vivo até hoje. Nosso querido Carlos Prudêncio. Essa não é uma... Ai, que bigodinho lindo, cara. Eu amei esse bigodinho dele. Tem uma carinha de vovô legal, sabe? foto recente, eu não consegui encontrar nenhuma foto recente dele, mas você vê que pela qualidade da imagem também não é muito Mas tua época era o papel cacete, tá? antiga. Ele hoje tem por volta de 87 anos. Que significa que ele pode ter 86 ou 88, eu não consegui encontrar. Agora eu tô tirando meleca 100% no emoji da Lê. Tem média de 87 anos. E parabéns, Carlos Prudêncio, você foi muito importante pra esse país. Cidade de Brusque, vocês são os grandes responsáveis pela urna eletrônica. Cara, eu não acho que ele ficou... rico, né? eu acho que ele já devia ser rico, é juiz, né? Mas ele não ficou rico com a urna, porque não foi a urna que foi utilizada, entendeu? Foi desenvolvida outra, então... Pô. Ah, mas não tem uma patentezinha não, será? Acho que não, cara. Pô, então vamos pegar isso aí. Eu votei a primeira vez, acho que foi em 2014, mãe. Tá pipocando aí! Vamos ser o Lorenzetti da urna eletrônica! Mas aí, dá pra fazer uma parte 2 desse vídeo, hein? Tem outras invenções brasileiras maneiras aí. Tem algumas que eu já falei no passado. tem uma e que boba, poderiam né? até voltar. Não só isso, dá pra ser de... Aí você começou aí Mais ou menos você tava de vermelho. Porra, é foda. de melhores brasileiros também, essa lista aí, tá? Não, porque ó, tem o Brasil inventou. O rádio, pô, o padre... O rádio, eu falei no vídeo do passado, por isso que não entrou. Inventou escorredor de arroz, Olha. também. Não lembrava disso, não. Tá no vídeo do passado que eu fiz. Tem algumas invenções brasileiras aí maneiras. Boatos de com avião também. O avião. Então, o avião, que é disputado entre o Brasil e os irmãos Wright, né? Tem toda uma guerra aí. Que tão wrong, né? Tão wrong, os irmãos Wright estão wrong. E é isso, gente. 4 invenções que talvez você não sabia que foram brasileiras, e foram. E, obviamente, o grande herói desse vídeo é o Vital Brasil. Que homem! Que homem! Que homem brabo! poderoso! Se inscreve no canal, deixa seu like e vai ver o Felipe Neto Joga agora. Vai lá. Canal Felipe Neto Joga, vídeo meio-dia. Gente, quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Não conheço esse cara aqui, não. Quem é esse cara aqui, cara? Quem é esse cara aqui, cara? Alguém conhece esse cara aqui? Eu não conheço ele, não. Ah! Gente do céu, quem é esse cara aqui, hein? Eu não conheço esse cara. Não conheço esse cara, gente. Que incrível. YouTube, foi isso.
Tamo junto e valeu!